E o vereador Fifo Parente, eleito para seu primeiro mandato como vereador, tem se envolvido em diversas questões em prol de melhorias para Erechim. Líder do governo, Fifo Parente tem buscado conciliar ideias e conhecer detalhes dos projetos que passam pela mesa de votação. Acompanhe como foi a nossa conversa hoje pela manhã com o vereador. Depois de um ano de intensas atividades, um ano de desafio por ser o primeiro mandato do vereador Fifo Parente, a gente senta para conversar e para fazer uma avaliação de como foi estar à frente de uma entidade tão importante que é a Casa Legislativa, onde o desenvolvimento de Erechim passa por ali e as decisões elas precisam ser muito bem analisadas para que a população tenha benefícios. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo, Fifo. Olá, Sandra, amigos da TV Erechim, é sempre um prazer, uma satisfação muito grande poder estar aqui na bancada, conversando com todos os telespectadores a respeito do mandato, de todas as atividades que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano 2021. São 11 meses de atuação, tua primeira legislatura. Foi um desafio bastante grande, muito conhecimento, muito aprendizado, uma soma de muitos fatores que fazem hoje de você um vereador líder de bancada, uma pessoa que está por dentro de tudo que está acontecendo dentro do município. Acredito que sim, Sandra. Um desafio muito grande, né? Desde quando fui nomeado lá pelo prefeito no dia 2 de janeiro como líder do governo, né? Tivemos 2 sessões extraordinárias ainda nos meses de janeiro e fevereiro. Depois tivemos 40 sessões ordinárias, né? Chegamos à 42ª reunião ordinária ainda na segunda-feira. E, sem dúvida nenhuma, um tempo de muito aprendizado, para conhecimento de todo o apanhado interno da Câmara de Vereadores, saber das demandas da comunidade. Eu converso praticamente diariamente com todo o secretariado, com o prefeito, com o secretário-geral de governo, que nos ajuda bastante na articulação, com o vice-prefeito. Então, acredito que tenha sido um ano de muito aprendizado, mas de grandes feitos também. Pudemos avançar em muitas pautas que acredito que tiveram por um determinado tempo represadas na cidade de Erechim e que a gente conseguiu alavancar nesse ano 2021 para deslanchar de fato no ano 2022 e nos posteriores. Foi um ano que todos os esforços se uniram em prol da saúde. Isso fez diferença? Eu acho que sim, Sandra. Eu acho que nós enfrentamos um desafio muito grande que foi, quem sabe, aquela grande onda a partir de março do Covid, né? E isso nos deu uma musculatura, digamos assim, que foi bem interessante porque conseguimos avançar nesta pauta, conseguimos, depois da vinda da vacina, conseguimos abrir a central de vacinação. A gente conversava, inclusive, fora do ar aqui, que nós temos mais de 80% da população de Erechim já vacinada com o esquema vacinal completo, né? E isso nos permite, por exemplo, colocar em pauta, colocar em voga a situação natalina, que é muito importante para a autoestima e também para o comércio, para o serviço de Erechim. Não é à toa que ontem a gente, já no segundo dia de Natal, andava pelas ruas e via que tem muita gente já participando das atividades, contribuindo com a situação econômica do comércio, dos serviços. Então, sem dúvida nenhuma, Sandra, a situação do esquema vacinal completo, de todo o apanhado da Secretaria de Saúde, através da secretária e de toda a população que se engajou também no projeto de vacinação, no processo de vacinação, é bem importante para que a gente consiga colocar em voga todos os projetos que nós temos a partir de agora. Este ano foi um ano de muita destinação de recursos, por exemplo, o transporte público recebeu recursos, isso fez diferença na população que utiliza esse modal de transporte? Sandra, nós tivemos que, por diversas vezes, apagar alguns incêndios, né? Tanto na Câmara de Vereadores como na Prefeitura Municipal. Então, são essas situações que são demandas da comunidade que nós temos que enfrentar. Não é à toa que o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, os vereadores estão à frente, são os representantes e é para isso que a gente está ali, para tomar a decisão. Sim,
Nós tivemos grandes destinações de recursos, por exemplo, vou falar um pouquinho sobre as sobras da Câmara de Vereadores, né? Sobras da Câmara de Vereadores, nós conseguimos fazer uma economicidade muito grande nesse ano de 2021, através da presidente Ana Oliveira e de todos os demais integrantes da mesa, no qual nós pudemos destinar 1 milhão para o Banco de Sangue, para a conclusão do prédio, da sede própria, que vai ser lá do lado da UPA. Nós temos mais 650 mil reais que nós destinamos para o projeto Sentinela, que são as câmeras de vídeo monitoramento da cidade de Erechim. Quem sabe a gente consiga cobrir toda a cidade através do projeto Sentinela, que vai dar uma sensação de muito mais segurança para a sociedade erechinense. Nós conseguimos destinar um caminhão para a Força Voluntária, que é no valor mais ou menos de 550 mil reais, que vai auxiliar também a Defesa Civil quando nós temos essas demandas que são catástrofes, tempestades, etc. E no dia a dia também, de auxiliar a população de vulnerabilidade social. Então, nós conseguimos, dentro da Câmara de Vereadores, fazer essa destinação de recursos. Também tivemos o advento dos 2 milhões para a construção do novo Centro de Belas Artes, que vai ser ao lado do 25 de julho. Esses foram projetos da Câmara de Vereadores. Nós também tivemos, e eu na figura de líder do governo auxiliei também, o repasse de valores tanto para o Hospital Santa Terezinha, no montante de 5 milhões de reais, era uma demanda que estava represada. O prefeito também já discutiu a respeito disso na reunião da MAU, porque os municípios do interior precisam contribuir um pouco mais nesse quesito. E também tivemos a situação do modal de transporte rodoviário, né? O modal de transporte público urbano, que nós tivemos que auxiliar, porque eu acho que todo o estado e todo o Brasil passa por uma crise do transporte coletivo urbano. E nós tivemos que auxiliar também com as mais variadas entidades. Estiveram presentes em todas as reuniões, a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né, a empresa, a Prefeitura Municipal, a sociedade civil em geral, os sindicatos, e que isso nos deu respaldo também para que a gente pudesse repassar esse valor para a empresa Gaurama, para que pudesse continuar os serviços. Provavelmente ali na frente nós teremos outro debate nesse sentido, porque é um modal que está com gargalos bem importantes e que nós vamos ter que enfrentar todas essas pautas para poder dar dignidade e dar um meio para que a população erechinense possa se locomover perante a cidade. Então, provavelmente teremos mais debates sobre essas situações. Como é que está a fiscalização desse valor repassado? A verdade, Sandra, nós montamos uma comissão dentro da Câmara de Vereadores, né, que é representada pela presidente Ana Lúcia Silveira de Oliveira, de que ela nos apresenta cada 30, 40 dias um relatório de como as coisas têm feito. Eu também propus na tribuna da Câmara de Vereadores uma comissão parlamentar de acompanhamento também que trabalhasse nas mais variadas entidades. Isso provavelmente agora no ano de 2022, depois da reforma do regimento interno, no qual a gente não podia ter duas comissões temporárias tramitando concomitantemente, nós conseguiremos colocar em prática e aí sim, aí nós vamos ter uma fiscalização com bastante afinco para que a gente saiba onde é que está indo essa destinação de recursos. Mas é importante que a população saiba, e todo telespectador da TV Erechim, Sandra, de que essa é uma situação onde foi envolvido as mais variadas instituições da sociedade. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Judiciário, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, para que a gente pudesse encontrar uma solução em conjunto para que beneficiasse a sociedade erechinense. Não é uma situação da Câmara de Vereadores, não é uma situação do prefeito, do vereador Fifo Parente, é uma situação das mais variadas instituições da comunidade. Também foi aprovado um reequilíbrio financeiro para os servidores públicos, que acabou, em certo momento, causando um pouco de estranheza ou falta de informação. Como é que tu analisa tudo isso? Sandra, na verdade nós tínhamos um parecer jurídico do Tribunal de Contas do Estado, que era através da nota técnica número 2, que nos dava respaldo para, lá em março do ano de 2021, do presente ano, a gente poder colocar em pauta isso e poder ser pauta de votação na Câmara de Vereadores. Bom, o prefeito, através do processo legislativo, fez todo o processo, enviou para a Câmara de Vereadores e nós
tivemos um parecer jurídico favorável do nosso assessor jurídico da Câmara de Vereadores, tivemos sim uma retirada de pauta através da Comissão de Constituição e Justiça, mas depois, através do regimento interno, conseguimos levar para plenário e ser aprovado. Bom, isso vigorou por 2 meses. Depois, houve uma suspensão perante o Tribunal de Contas, numa reversão do seu parecer inicial, e este valor está sendo depositado numa conta adjacente de todos os servidores. Provavelmente, já quero adiantar para todos os telespectadores que nos acompanham, que em janeiro teremos uma sessão extraordinária que retomará esta situação dos 4,56% para os servidores. Por quê? Porque a vigência da Lei Complementar 173 ela é até dia 31 de dezembro de 2021. A partir da revogação da Lei Complementar 173, nós teremos o advento de poder regularizar essa situação da reposição salarial para o servidor público. É mais ou menos como acontece, para o telespectador entender, com um dissídio das empresas que corrige perante a inflação. O servidor público também tem esse direito. É importante que seja dito, o prefeito, os vereadores, os secretários, o vice-prefeito, esses não recebem essa reposição salarial. As únicas pessoas que recebem são os funcionários públicos. Referente às alianças, aos acordos que é feito dentro da Câmara de Vereadores com os outros partidos. Como é que foi esse ano lidar com tantas cabeças pensantes de forma tão diferente? É um desafio, Sandra, sem dúvida nenhuma. E eu, ainda mais na figura de líder do governo, né, a gente tem um desafio bem maior, né, porque a gente quem sabe, o porta-voz do Poder Executivo dentro do Legislativo. A gente tem que ir para a tribuna sempre para poder fazer a defesa dos projetos, fazer a defesa do que pensa o Poder Executivo. Então, são situações bem desafiantes. Bom, mas nós conseguimos aprovar, Sandra, mais de 130 projetos de lei vindos do Poder Executivo na Câmara de Vereadores. Quem sabe é a maior produção legislativa dos últimos 10 anos, no primeiro ano de mandato. Então, e todos os projetos, Sandra, foram aprovados na sua plenitude. O Poder Executivo teve vitórias bem interessantes na Câmara de Vereadores, claro, com o entendimento de todos os vereadores. É importante que seja dito que às vezes a gente acaba distorcendo um pouco, não é o Poder Executivo que venceu, é a comunidade que venceu, porque são bons projetos. Se fossem maus projetos, os vereadores com certeza fariam o contraponto e votariam contra. Então, nós votamos mais de 130 projetos, votamos também mais de 50 PLLs, que são os projetos de lei legislativos, né? Tivemos aquele advento e vocês estiveram lá conosco, 54 ruas, porque era uma demanda represada, muitos motoboys, o Correio reclamando de que tinha muitas ruas que não tinham nominação. Conseguimos fazer uma sessão interessante, uma sessão solene lá no 25 de julho, que pudemos nominar e homenagear mais de 54 pessoas que contribuíram para a nossa comunidade. Também tivemos moções importantes aprovadas, requerimentos importantes aprovados. Eu fui presidente da Comissão de Regimento Interno e Lei Orgânica, conseguimos aprovar uma mini-reforma dentro do regimento interno, que nos possibilitou a criação de mais uma comissão. Inclusive falei sobre isso aqui na TV Erechim, lá em meados do mês de agosto, que agora sim nós temos uma comissão permanente de análise de leis complementares, né, que é muito importante porque nos dá um pouco mais de trabalho na Câmara de Vereadores, mas também nos dá mais segurança o que estamos votando no plenário, né, e eu acho que isso de suma importância para que a gente tenha leis que vão de encontro ao que a sociedade erechinense pensa. Nos próximos dias teremos aí um evento importante que vai ser debatida a questão da água no município. Qual é o entendimento do vereador? Sandra, eu acredito que nós temos algumas situações que devem ser enfrentadas. Bom, eu tenho um contato muito grande com o presidente da Assembleia, o Gabriel Souza, e o Gabriel, quem sabe, seja uma das pessoas que tem a maior propriedade para falar sobre esta situação do saneamento, porque ele foi o proponente, desde que chegou o projeto de lei de urgência
na Câmara, na Assembleia Legislativa, ele conseguiu articular com toda a bancada de deputados e principalmente com o governador para que fosse reformado este projeto, porque nós temos a Lei Geral de Saneamento, né, que até 2023 nós temos que ter mais de 90% do esgoto tratado em todo o Brasil. Então esse é um gargalo bem interessante. Bom, Erechim nós não temos nenhum método de esgoto tratado até 2021. Então nós vamos ter que enfrentar essa situação. Nós temos mais a situação da regionalização do saneamento. Hoje nós temos a Corsã aqui. Sim, a Corsã é rentável para Erechim, mas quem sabe ela não seja rentável para as cidades do interior. Então nós temos mais a situação do imobilizado de toda a Corsã. Desde quando que a Corsã está aqui? Nós conseguimos destravar um edital de saneamento, Sandra, que desde o governo Schmidt estava travado no Tribunal de Contas, conseguimos destravar agora há pouco e lançamos já o edital de saneamento para que a gente consiga avançar nessa pauta. Erechim é uma cidade em desenvolvimento, Sandra. Nós não podemos ficar aquém do desenvolvimento esperando o que a Corsã pensa. Tá? Nós temos que abrir todo esse leque, colocar na mesa as propostas. Sim, se a Corsã vier com uma proposta que seja interessante para o município e vencer, sem dúvida nenhuma, o certame, nós estaremos novamente de braços dados tentando o desenvolvimento da cidade. Mas é importante que seja dito, até o momento a Corsã não nos entregou o que era necessário ser entregue. Mesa diretora, nos próximos dias teremos votação. Vereadora Ana volta a ser somente vereadora e um novo presidente assume a casa. Como é que estão as tratativas, as negociações para esse passo importante? Isso, a verdade, o regimento interno da Câmara não permite que um presidente seja reeleito, a não ser que for uma situação de legislaturas diferentes, né? Bom, acho que a população deve saber, a gente tem alguns acordos dentro da Câmara de Vereadores que provavelmente a presidência fique com o PSB no segundo ano, é o partido do vice-prefeito, que tem os vereadores Ali Dalzotto e o vereador Juarez Bernardi. Provavelmente a escolha do PSB seja o vereador Ali Dalzotto, no qual ele foi meu vice-líder do governo durante o ano de 2021, me auxiliou em algumas pautas importantes na Câmara de Vereadores. E a partir daí, vou ser bem sincero para ti, conversamos algumas vezes sobre essa situação, mas ainda não definimos toda a composição da mesa diretora, né? Porque ela é composta de vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E nós temos algumas situações, Sandra, que são importantes que a população saiba, que é a situação do apanhado administrativo da Câmara. Isso é importante que a gente consiga olhar com bastante afinco para que a gente consiga tramitar os projetos da melhor maneira possível. Correto. Nós já falamos sobre a questão da destinação de recursos para algumas entidades e foi bastante importante, inclusive para o projeto Sentinela, que melhorou as câmeras na cidade. De que forma vocês pretendem continuar essa destinação no próximo ano? Já existe algumas demandas para o próximo ano nesse sentido? Sandra, foi aprovada em 2019 uma reforma da Lei Orgânica Municipal, no qual instituiu as emendas impositivas. As emendas impositivas que são destinação, é uma rúbrica específica de cada vereador para destinar para determinadas entidades e instituições. Bom, esse ano a gente acabou fazendo uma economia muito grande na Câmara de Vereadores e conseguiu fazer essa destinação para algumas entidades. Além disso, nós tivemos as emendas impositivas. Bom, o que é importante que seja dito, Sandra? A gente tem avanços muito grandes no diálogo com o Poder Executivo. Eu praticamente estou todo dia no gabinete do prefeito, se a gente não acaba não conversando pessoalmente, a gente acaba conversando por telefone. O Mário Mentini, secretário-geral de governo, me ajuda muito nessa articulação. Praticamente todo dia a gente conversa sobre o que dá para ser feito. E isso só foi possível. Esta destinação de recursos, por exemplo, o projeto Sentinela, só foi permitido e só foi concretizado porque nós tivemos um diálogo e um entendimento do Poder Executivo extraordinário e também, consoante a isso, um diálogo com os 17 vereadores extraordinário. Até de público quero agradecer a todos os vereadores. Eu presidi, quem sabe, o início da situação das emendas impositivas, de todo esse diálogo, porque nós tínhamos uma legislação muito burocrática, Sandra, que não nos permitia fazer esse repasse. Famigerada Lei 13019,
que todo mundo, não dá para fazer, não consigo, não conseguimos repassar. Então, a gente conseguiu desburocratizar isso aqui. A gente tem que agradecer também a comissão da 13019, toda a coordenadoria legislativa, tanto da Câmara quanto do Poder Executivo, da Prefeitura Municipal, porque nós conseguimos editar um decreto que conseguir desburocratizar. Alguns documentos que não eram necessários a gente conseguiu retirar, porque ficava uma situação que era muito complicada. Então, tudo isso aconteceu apenas pelo diálogo, pela coerência, pela participação de todos os colegas, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. Então, acredito que seja a chave de todo o negócio, sabe? O diálogo, a participação, a coerência. Eu acho que a palavra que deve ficar é o diálogo, e para o ano que vem nós teremos que ter muito mais diálogo, Sandra. Muito mais diálogo, porque é um segundo ano de governo já, a gente já passou, e tomara que a gente passe por essa situação do Covid o mais rápido possível, né? Nós temos números muito expressivos aqui na cidade de Erechim de vacinação, como falado anteriormente. Nós temos números baixos de casos ativos, baixos de internações hospitalares. Então, tomara que ano que vem seja um ano bem mais pujante do que foi esse ano 2021. Durante esse ano você esteve várias vezes também em Porto Alegre em busca de recursos ou em busca de parcerias e alianças? Sandra, em busca muito mais de recursos. É importante que seja dito que a gente, por diversas vezes, busca tanto recursos extra-orçamentários em Brasília, Porto Alegre, as mais variadas cidades do estado, dos mais variados estados, porque é necessário que a gente traga bons projetos para a cidade de Erechim. Erechim, eu sempre digo, e falo em todas as entrevistas que posso conceder, de que eu faço parte de um projeto desenvolvimentista. Acredito que Erechim tem um futuro brilhante pela frente, mas nós temos que fazer com que a gente possa desenvolver a nossa cidade cada dia mais. Vocês estiveram na segunda-feira, quem sabe, no lançamento de uma obra tão sonhada, que foi o Distrito Industrial Norte. Nós colocamos isso em pauta na campanha municipal, na campanha do prefeito municipal, de todos os vereadores, porque com certeza é um passo importantíssimo. A partir do mês de dezembro, e hoje se inicia dezembro, nós vamos ver obras, vamos ver máquinas lá no Distrito Industrial Norte, que terá 39 terrenos, para que empresas possam se instalar. Então, Sandra, é importante que a população saiba, por diversas vezes a gente foi até Porto Alegre, mas nós conseguimos trazer mais de 2 milhões de emendas para a cidade de Erechim no ano de 2021. O deputado Márcio Biol destinou mais de 550 mil, o deputado Alceu Moreira destinou mais de 500 mil, nós temos o deputado Gabriel de Souza, que é presidente da Assembleia, destinou mais de 350 mil. Então são estas situações que nos dão respaldo e que nos dão fôlego no orçamento do município. Nós temos hoje uma capacidade mais ou menos de investimentos de 5% a 8%. É baixo, é muito baixo, por isso nós temos que buscar recursos extra-orçamentários. Para ano que vem também está programado uma reforma administrativa muito grande na Prefeitura Municipal, que vai, sem dúvida nenhuma, agregar serviços, porque nós precisamos agregar serviços. Hoje a população precisa de serviços de inovação em tecnologia, de robótica, principalmente dentro das escolas. Nós precisamos de um modelo de ensino que seja incentivador da criança ir até a escola. Então, são diversos projetos que nós temos a partir do ano que vem, mas que vão necessitar, sem dúvida nenhuma, de recursos orçamentários. Por isso a gente faz também essa parceria, esse diálogo, para que a gente consiga construir coisas diferentes para o município. Teremos um 2022 atípico, um ano de eleição. Precisamos, sim, eleger um deputado aqui em Erechim. Como é que estão as tratativas do partido e as alianças para que a gente consiga esse tal feito? Sandra, eu vou ser bem sincero para ti, eu tenho uma lida partidária, um trabalho partidário bem grande, e eu acho que todos aqui da TV Erechim sabem. E a gente anda pelos municípios, a gente sabe das demandas, né, da ansiedade de poder conhecer nossos candidatos, tanto a deputado federal, a deputado estadual, a governador. E então, nós temos aqui uma pré-candidata, que é a presidente da Câmara, minha amiga, a Ana Oliveira. Eu não tenho dúvidas que se ela for de fato candidata a deputada estadual, ela vai brigar muito forte por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Gostaria muito, e agora é uma
uma vontade pessoal que ela fosse candidata, porque gosto muito da atuação dela, né? Então, a gente tem discutido com os mais variados municípios aqui do interior do Alto Uruguai. Eu sou secretário-geral da coordenadoria do MDB. Deputado federal é uma situação um pouco mais complicada, né, porque nós sabemos que o Polis é, quem sabe, o grande líder de todo o MDB regional, todo o MDB municipal. Ele acabou fazendo 37 mil votos na eleição de 2018 e ficou por 1.800 votos de obter uma cadeira, né? Então a gente sabe que é uma eleição um pouco mais difícil. Sim. Bom, não é impossível, com certeza, mas acredito que nós tenhamos que começar um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Então nós gostaríamos muito, o MDB do Alto Uruguai gostaria muito de ter um candidato a deputado estadual aqui, e o nome sem dúvida é a Ana. Nós temos o deputado Capuani também, que nos representa na Assembleia Legislativa, né? Hoje ele acaba residindo numa cidade próxima aqui ao Alto Uruguai, mas não é propriamente dito do Alto Uruguai, mas que, se for de fato candidato também, a gente estará auxiliando, mas eu particularmente gostaria muito que a Ana fosse candidata a deputada, porque eu acho que ela tem um potencial muito grande. Um fechamento aí para a gente encerrar nossa entrevista, da tua avaliação como vereador este ano, desse desafio político, embora a política já esteja no seu sangue pelo histórico familiar, mas é um momento novo, é uma forma nova de fazer política, os meios digitais também mudaram, enfim, é um conjunto de mudanças que aconteceram justamente neste período. Sandra, eu acho que, e por diversas vezes, eu concorri na eleição de 2016, acabei alcançando uma suplência, a gente nos reestruturou, acho que a política é muito dinâmica. Em 2020 a gente acabou conseguindo obter um mandato e a gente está lá para servir também, né? Não ser servido, servir. E mais do que isso, eu acredito que a gente tenha que participar de mudanças significativas da sociedade. A partir do momento que eu embarquei num projeto desenvolvimentista, nós temos que desenvolver os mais variados meios e os mais variados aplicativos, digamos assim, para mostrar para a população também que nós estamos trabalhando. De fato, a gente trabalha muito na Câmara de Vereadores. Eu estou todo dia lá conversando com os parlamentares, conversando com as mais variadas entidades, ligando para deputado estadual, ligando para deputado federal, para buscar recursos, para conseguir desenvolver toda uma sociedade. Então, acredito que a gente inaugura, quem sabe, e essa legislatura, eu tenho que parabenizar os 17 vereadores, Sandra, a gente inaugura uma nova era de fazer política, né? O prefeito Paulo Poli sempre diz isso. E eu acho que é a partir daí, nesta toada, que a gente vai entrar 2022 com bastante vigor, com bastante garra, determinação, para construir tudo aquilo que nós esperamos para a sociedade de Erechim. Acredito que seja dessa forma que a gente vai avançar em pautas que sejam essenciais para não só para Erechim, eu gosto de falar regionalmente, porque acredito que Erechim é, quem sabe, o dínamo de toda a região do Alto Uruguai. Fifo, obrigada por estar aqui na TV Erechim, obrigada pela tua parceria em 2021, espero que a gente continue falando abertamente no próximo ano, e que muitas coisas boas possam acontecer, que seja um novo ciclo para todos nós e principalmente para a nossa população, que carece de melhorias, que carece de bem-estar, segurança, a questão da saúde também que seja melhorada, enfim, que a gente possa, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento de Erechim. Eu acho que é isso aí, Sandra. Eu quero te agradecer a ti e a toda a equipe da TV Erechim, porque é bem importante que a gente possa também divulgar as nossas ações através da imprensa, né? Às vezes a população não sabe do nosso trabalho no dia a dia, na Câmara de Vereadores e nas mais variadas... Acha que ele só vai na segunda-feira. Tem trabalho todo dia lá, tem tramitação de projetos, tem conversa com os parlamentares, tem destinação de recursos, então tem visitas, então é bem importante que a população saiba disso. Até agradecer também, agradecer toda a cobertura que a TV Erechim faz para os bons projetos da cidade de Erechim. E isso que é importante. A empresa faz um trabalho essencial, primordial, para que a gente consiga construir a sociedade que a gente espera, né?
também criticando por diversas vezes quando as coisas não estão boas, mas também divulgando quando a gente faz trabalhos que sejam importantes para a comunidade. Também desejar a todos os telespectadores da TV Erechim um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que seja um ano de muita saúde, paz, prosperidade e colocar o mandato sempre à disposição, Sandra. Eu acho que é dessa forma que nós vamos avançar em pautas que sejam importantes para toda a sociedade erechinense.